Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do sexto dia. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está intimamente ligada ao leite, que é o açúcar, né? Fora o açúcar que já está presente no leite, que é a lactose, né, do qual a gente falou, agora a gente também tem o açúcar de mesa, né, que é a sacarose. Então quero compartilhar com vocês agora aqui a minha tela. Então, a gente tem aqui o açúcar, né? A gente vai falar do açúcar branco. Vou até dar uma dica aqui sobre o que você pode fazer em relação ao consumo do açúcar. Então, vamos avançar. O açúcar, ele tem uma questão. Antes da gente falar sobre o prejuízo que ele causa na saúde, só por ser açúcar, a gente tem que entender uma coisa. Esse açúcar refinado, branquinho, bonitinho, para ficar branco, ele precisa de alguns elementos químicos. Então a gente percebe que não é só uma coisa assim de vai aumentar a glicose e tal. Junto do açúcar, a gente pensa, não, aqui é só açúcar, mas não é só açúcar. A gente tem, por exemplo, ali dióxido de carbono, que é utilizado para branquear o açúcar, né? A gente tem os sulfitos, né, que podem causar sintomas como falta de ar, aquele chiado no peito, né, uma aparência na pele que não é agradável, envelhecimento da pele, né, urticária. Então, tem o ácido fosfórico, que geralmente é considerado seguro em dose moderada, mas o consumo excessivo, e a gente consome, né, o ser humano consome açúcar de uma maneira excessiva, porque às vezes a gente pensa que é só aquele açúcar da colherzinha, não, mas vários produtos alimentícios contêm açúcar, inclusive o próprio pão, que a gente vai falar logo a seguir. Então, hidróxido de cálcio, a gente peróxido de hidrogênio, a gente tem uma série de substâncias químicas ali envolvidas no branqueamento, né, naquela textura, em toda essa dinâmica para deixar o açúcar bonitinho assim. Então, fora o fato de ser açúcar, ainda tem e que causa inúmeros prejuízos, ainda tem esse detalhe. E o açúcar refinado, pior ainda. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, efeitos causados pelo consumo de açúcar. Isso daqui são, assim, 10%, sei lá, ou menos. Alteração no funcionamento das glândulas adrenais, pâncreas, visão e etc. Né? Por que a pessoa, quando ela está com a glicemia, que é o nível de glicose no sangue, quando ela está com a glicemia alterada, desregulada, por que ela começa a ter problema de cicatrização, problemas com visão, né? Problemas até mesmo nas articulações? Então, isso acontece porque por onde o açúcar passa, principalmente em grande quantidade, ele causa um prejuízo. Então, é onde a gente tem que ter isso muito bem equilibrado, e hoje a gente tem um número imenso aí de diabéticos, né? Ou seja, de pessoas que estão com esse metabolismo glicídico descompensado, disfuncional, descontrolado. Né? As células elas não estão conseguindo trabalhar de acordo com a demanda. A gente sabe que o diabetes tipo 2, por exemplo, o hormônio insulina ele já está sofrendo com uma resistência. Ele não consegue mais ativar a célula ou estimular a célula a receber mais glicose. A célula está falando assim, já tem muito, tá aqui o estoque está cheio, meu querido. Vai buscar em outro, vai botar açúcar em outro lugar. E aí fica aquele açúcar excessivo na corrente sanguínea. Por quê? Porque é essa questão da alimentação. Isso é tão prejudicial para a saúde, tão terrível. E a insulina vai aumentando cada vez mais. Inclusive, eu quero deixar um detalhe importante aqui. Quando você vai no profissional de saúde hoje, principalmente aí em relação à medicina convencional, e aí vê lá, me dá hemoglobina glicada, me dá glicose, às vezes faz um teste de tolerância oral. Vamos ver aqui, né, como é que tá, né? Mas entender, inclusive até a hemoglobina glicada, que é interessante, que dá aí 3 meses de comportamento
glicídico do metabolismo, como que esteve a sua glicemia durante, naquele período, até 3 meses atrás, aproximadamente, né, para a gente ter aí uma média de como foi a alimentação, porque no dia que vai fazer o exame, inúmeras coisas podem ocorrer, inclusive até mesmo uma vigilância da parte do paciente, né, que vai fazer o exame, e aí a glicose pode estar baixa, mas a hemoglobina glicada está dando um histórico de 3 meses, né, de como que esteve aquela glicemia. Então a hemoglobina glicada é interessante, mas mais interessante saber de como foi é o que pode acontecer no futuro. Então ter uma visão de um prognóstico. Para isso a gente tem que fazer o quê? Também tem que fazer o exame de insulina. Peça o exame de insulina, porque se a glicose tiver, por exemplo, 86, poxa, maravilha, a glicose está uma benção. Mas quanto de insulina que está sendo produzido para manter aquela glicose em 86? E se muito, ou seja, acima de 8 de insulina, aproximadamente, estiver sendo produzido, daqui a pouco, provavelmente, principalmente se tiver em 15, 18, 20 de insulina, a pessoa vai estar desenvolvendo um quadro de resistência insulínica. E aí vai desenvolver um diabetes. Então, saber a condição atual é interessante? É interessante, mas é bom que a gente saiba também a condição posterior. Para onde que o meu corpo está indo? Né? Qual é a tendência? Né? Quando a gente vai, por exemplo, vai investir em ações, a gente vai estudar a empresa para saber qual é a tendência dessa empresa. Né? Qual é o histórico? A gente avalia o histórico, o momento atual, e a tendência. A tendência é o que? Ela vai crescer? Ela vai. Qual o mercado, né, que ela está envolvida e tal? Esse mercado ele é um mercado promissor e tal. Então a gente faz toda uma análise. Agora, quando você cuida da sua saúde, principalmente, aí mesmo que você tem que analisar e ver, calma aí, eu estou me comportando de tal maneira. Atualmente, aparentemente, está tudo bem. Mas será que as minhas células estão informando alguma coisa diferente para o futuro? Que existe uma tendência. Então, uma insulina alta, a tendência é que venha a desenvolver um diabetes tipo 2. Por exemplo, porque não é só isso. Né? Como eu já falei em outras aulas, a insulina ela é pró-inflamatória. Ela é pró-obesogênica. Ela vai engordar você. Então, detalhes aí para a gente conseguir alcançar a gravidade do consumo desenfreado de açúcar, que é o que a gente vive hoje. Então, aqui, ó, obesidade, depressão. Ué, Fábio, mas estado emocional tem a ver com consumo de açúcar? Tudo está interligado. A gente está falando isso desde o início da Semana da Saúde Total. Desde os primeiros vídeos, eu acredito que eu estou falando, está tudo interligado. Não tem, esse é o emocional, esse é o físico, esse é o alimento, essa é a energia. Está tudo interligado. Você não cuida de uma parte, as outras vão sofrer também. Então, a demência, câncer, baixa imunidade, um assunto que, né, ninguém quer estar com baixa imunidade, num surto, né, uma epidemia de vírus para tudo que é lado, é vírus do Covid, é vírus, não sei, é tanto vírus, e você não quer estar sujeito aos vírus oportunistas. Né? Ou seja, eles vão aproveitar a oportunidade de enfraquecimento do seu corpo para poder se instalar e se multiplicar e dominar a coisa. Entendeu? Então, são coisas assim para a gente poder se alertar. Por isso que a gente começou fazendo um trabalho de 2 dias, de mais de 2 dias. Eu acho que a primeira aula do terceiro dia também falou sobre isso. E no decorrer de todas as aulas eu sempre bato na mesma tecla. Quando eu passo uma informação sobre essa, quando um profissional de saúde passa uma informação sobre essa, quando qualquer outro profissional, seja terapeuta, seja um médico, seja um nutricionista, que tem essa informação, que passa para o seu paciente, né, ou para o seu interagente, essas informações, o que muitas das vezes a gente vê? Um descaso. Eu vou parar. Tem que parar. Daqui a pouco passa na padaria, compra mais 1 quilo de açúcar e leva para casa. Entendeu? Ou seja, não houve. Como que as células neuronais, como que as células do sistema nervoso estão se comunicando para que essa informação realmente venha ter um impacto e fazer com que a pessoa pense assim, não, vou parar com essa cachaça, porque açúcar vicia.
Açúcar é extremamente viciante, tanto quanto a heroína. Já foi feito um estudo sobre isso. Açúcar vicia, pode causar um vício até maior. Sabe quando que você vai ver isso? Se você consome açúcar, principalmente açúcar branco, quando você tentar parar. É igual o café. Eu não sou viciado, não. Tenta parar. Tenta parar. Na 99% dos casos você vai tentar parar e você vai sofrer de abstinência. Entendeu? Então vicia. Então, afeta o humor, reduz o estado de alerta 60 minutos após o consumo e aumenta a fadiga 30 minutos após o consumo. Por quê? Pico de glicose no sangue, disposição, dopamina e tal. Você vê aquela criancinha, gente, um veneno para a criança. A criança ela tá lá toda agitada e tal, às vezes está indo mal na escola e você tacando Nescau, tacando Quick, tacando açúcar na criança. Nescau que é cheio de açúcar, Nescau é chocolatado de um modo geral, cheio de açúcar. Então, para nós também, mesma coisa, vai lá, pico de glicose, energia, uhul. Daqui a pouco, enxurrada de insulina para controlar aquilo ali, baixar aquela glicose, às vezes baixa até demais, você tem a hipoglicemia. Por causa dessa coisa descontrolada, esse pico de glicose faz mal para tudo, para tudo. A gente tem até estratégia de como você comer, qual é a ordem de fazer para que uma refeição seja feita e de uma maneira saudável, né? Não é só o que vai comer, nem o quando vai comer, nem por que vai comer, tudo isso está envolvido. Agora é como vai comer, qual é a ordem, como vai cozinhar, tem todo esse detalhe, né? É a culinária inteligente. Então, tá aqui sintomas, os efeitos causados pelo consumo de açúcar, né? Esses daqui são só alguns que eu acredito que isso já é o suficiente para você parar e pensar: eu me amo, eu não preciso desse lixo, eu vou me libertar do açúcar, em nome de Jesus. Eu creio, profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que haja realmente esse livramento da sua vida, que você tome uma decisão agora de não consumir isso mais. E fora, como eu falei, o açúcar da colherinha, né? Então você tem também o açúcar adicionado. Inclusive tem o High Fructose Corn Syrup, que é o xarope de milho com alta concentração de frutose, muito interessante para o empresário, que é barato, e ainda atende, né, ao objetivo dele de tornar o alimento tanto para dar volume quanto para dar sabor. Então é uma medida que eles têm usado, que é essa xarope de milho com alta concentração de frutose, e tem adicionado isso a diversos produtos, inclusive até molhos de tomate tem isso, né? Tem açúcar ali. Então tem que estar atento. A gente já falou sobre leitura de rótulo, leia o rótulo, tem algumas artimanhas aí na legalização, na legislação, perdão, na legislação de alguns parâmetros, de algumas coisas aí que assim, o que eu posso dizer? Passando a mão na cabeça do empresário. A gordura trans, a partir de tanto por porção, você não precisa colocar que tem gordura trans. Mas tem gordura trans. Por exemplo, a gente vai falar de gordura trans. Você pega aquele biscoitinho, antes ele tinha um tamanho, agora ele é menorzinho. Por quê? Porque nesse tamanho de porção aqui, não precisa informar no rótulo que tem gordura trans. Tá entendendo como é que funciona a coisa? Como é que é a dinâmica do sistema? Isso que a gente tem que ter maior atenção. Por isso que eu falei, não adianta vir aqui e simplesmente falar assim, glúten faz mal, refrigerante faz mal, açúcar faz mal, leite faz mal. Não adianta vir aqui e simplesmente falar sobre isso, se eu não te mostrar o que está por trás disso tudo. Você vai ver, isso faz mal, quem sabe se faz mal, de repente, por que faz mal? Se fizesse mal, não estaria no mercado para vender. Então a gente tem que entender, né, como que funciona todo esse sistema, né? A indústria alimentícia, como que a legislação vigente, como que tudo isso acontece para que a gente não seja lesado.
naquilo que a gente tem de mais importante na vida, que é a nossa saúde, né? De material. Né? Então, que Deus abençoe. Nos vemos na próxima aula.